mudar completamente, né? Vamos sair de músicas em homenagem a Curitiba, o show fantástico do meu primo, Paulinho Vítola. Paulinho, que orgulho de você, que orgulho da nossa cidade. Eu tenho um orgulho imenso de ser curitibano. Eu vivi aqui a maior parte dos meus 52 anos, exceto por 10 anos, quando eu fiquei estudando fora de Curitiba. E o que nós vamos falar hoje aqui é um pouco sobre inovações e pesquisas que nós fazemos, sobre alguns projetos que nós temos em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. A secretária Márcia Solar, que está aqui, tem sido uma parceira muito importante, tanto da Sociedade de Cardiologia, nós somos presidente, quanto da Quanta, o Departamento de Inovação da Quanta, que faz pesquisas e inovações na área de saúde. A história da família Vítola é muito longa aqui em Curitiba. Nosso avô emigrou para cá da Itália, o Felipe Vítola, que está nessa foto aqui, com esse bigodão. Alguns de vocês talvez tenham sido aluno dele no Colégio Estadual. O Randas Batista, que está aqui, certamente foi aluno dele no Colégio Estadual. Ele era professor de idiomas, casou com a nossa avó, Elisa. Esse aqui é o pai do Paulo, é o Felipe Vítola, que nasceu em Curitiba em 1914. Esse aqui é o meu pai, João Vítola, nascido aqui em 1916. E esse pequenininho aqui, ó, depois foi conhecido por vários de vocês como Monsenhor Vicente Vítola, que foi um dos fundadores aqui na época da Universidade Católica, hoje PUC. Então, uma história muito antiga na cidade e uma cidade realmente que a gente ama de paixão. Então, o que eu pretendo falar nos próximos 30 minutos é como que a inovação pode ser tratada como negócio e como um atrativo e geração de renda para a cidade, empregos em Curitiba, e como que Curitiba é um excelente local como polo de qualidade para atrair esses negócios. Especificamente a nossa área de pesquisa, que é a mortalidade cardiovascular, e vou falar um pouquinho sobre a solução curitibana na prevenção e como que nós podemos associar a prevenção com tecnologia. E vou falar sobre um projeto que nós temos desenvolvido aqui em Curitiba e internacionalmente, estamos chamando de Curitiba Heart Project, que tem aparecido na literatura, em artigos científicos com esse nome, em algumas conferências que a gente tem apresentado, em toda oportunidade que a gente tem, a gente fala sobre Curitiba e sobre o que é desenvolvido aqui na nossa cidade. A Quanta, alguns de vocês já conhecem esse prédio, fica ali no alto da 15, ela é uma empresa que tem 3 pilares principais. Ela faz um atendimento clínico, com tecnologia por imagens médicas, principalmente tecnologia avançada, como PET-CT, tomografias, etc., medicina nuclear. Temos pesquisas e um departamento de inovações. Estamos aqui em Curitiba há 15 anos. Desde o início, nós temos a visão de ser um centro de referência, tanto a nível nacional quanto internacional, uma referência científica, uma missão de preservar vidas, e dentro dos nossos valores está o comprometimento com a inovação e com a qualidade em todas as etapas da prestação de serviço. Temos um time grande, um time multiprofissional, não cabe todos nessa foto, nós somos hoje em torno de 120 pessoas, multiprofissional, enfermeiros, médicos, técnicos físicos, pessoal de informática, etc. O que nós observamos em Curitiba? Principalmente nesses últimos 10 anos, que foi um período de crise que se iniciou em 2008. Nossa empresa cresceu 5 vezes em Curitiba, em relação a faturamento. Deveu-se também a uma filosofia nossa de reinvestimento, que nós geramos na empresa, nós reinvestimos em novas tecnologias, em expansões para a área de pesquisa, e assim vocês vão ver como que a gente consegue atrair negócios para Curitiba. Em 2011, nós iniciamos a parceria com a Agência Curitiba de Inovação. E é claro que esse crescimento também se reflete no número de funcionários, nesse caso, funcionários CLTs aqui contratados pela empresa. Nesse momento, nós estamos fazendo uma expansão, ficará pronta em agosto. A Agência Internacional de Energia Atômica já esteve aqui o ano passado, já verificou a nossa unidade, que é esse prédio atualmente,
e já é considerada pela agência internacional como um modelo internacional para esse tipo de empresa. E nós estamos construindo agora uma unidade aqui nesse outro terreno com uma ligação, um prédio muito bonito, um projeto do Adolfo Sakaguchi, que está sentado aqui, que tem vários projetos importantes em Curitiba, e a Quanta realmente é um dos projetos importantes que o Adolfo realizou aqui em Curitiba. E nessa nova expansão, nós vamos oferecer outras tecnologias, das mais básicas em imagem até as mais avançadas. Tudo que existe em imagem médica vai ter nesses 2 prédios aqui a partir de agosto do ano que vem. E essa área da frente aqui é toda uma área destinada à inovação, pesquisas. É a parte mais nobre desse prédio aqui, ela é toda de vidro na frente, na lateral, realmente uma área muito importante, muito visível assim o nosso departamento de inovação que está sendo criado. Inovação e pesquisa como negócio. Primeiro, no nosso caso, a inovação ela foi um business plan. O business plan foi feito na Universidade da Califórnia, por 5 alunos. Eram esses 5 alunos aqui. 5 americanos, clássico da população americana, 3 bem carinhas de americanos, um descendente de chinês e um descendente de indiano. E aqui eu e meu sócio que éramos orientadores deles junto com o professor da Universidade da Califórnia. O que esses 5 alunos estudaram profundamente num projeto, e nós tivemos lá na defesa de tese deles, uma fantástica defesa de tese, eles verificaram que essa área de biotecnologia, de formação de desenvolvimento de novos fármacos, de pesquisa clínica, é uma área muito rica em relação ao investimento e muito necessária dentro da medicina. É inovação para ajudar a preservar vidas, que é bem aquilo com quem a gente se alinha. E percebeu que a maior parte dos investimentos está nos Estados Unidos, uma outra boa parte na Europa, e a América Latina fica com apenas 3% de tudo que é investido no mundo. E o nosso projeto é, através de Curitiba, aumentar essa fatia de investimentos na área de desenvolvimento. E por isso o mercado brasileiro como um todo e a situação curitibana foi estudada a fundo. E através disso foi desenvolvido algumas tarefas que nós, como empresa, deveríamos de desenvolver ao longo de vários anos. Entre essas tarefas, construção de parcerias com empresas. E essas já são todas empresas com quem nós temos parcerias em outros países e que nos contratam para desenvolver pesquisas em Curitiba. Empresas americanas, vários laboratórios americanos, algumas empresas europeias e algumas empresas que estão aqui no Brasil mesmo. Algumas universidades dos Estados Unidos, com quem nós fazemos pesquisa, publicações, produção científica, e uma pesquisa importante que está acontecendo agora, que é com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Consegue um copo d'água para mim? E eu vou falar um pouquinho sobre essa pesquisa que o prefeito já mencionou. É talvez hoje o projeto mais importante da cardiologia. Um investimento grande do governo americano de 100 milhões de dólares, realizado em 37 países, 317 centros de pesquisa. Obrigado. A Quanta é um desses 317 centros de pesquisa. Mas pelo governo americano, que controla os dados, a informação, eles selecionaram 20 centros e 2 estão no Brasil. A Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e a Quanta, em Curitiba. Nós trouxemos negócio para Curitiba. Desses 100 milhões, nós ficamos com 200 mil dólares, que geraram, obviamente, empregos, porque a gente precisa de pessoas qualificadas para desenvolver esse tipo de projeto. E agregando receitas para a cidade e potencial para a filantropia, que nós vamos discutir daqui a pouco. Os nossos pacientes vêm de todas as regiões do Brasil. 68% dos nossos pacientes vêm da região de Curitiba, mas 38% vêm de algumas cidades ou até mesmo de alguns países vizinhos aqui. Hoje nós temos um projeto que nos interessa muito. Cada pontinho desse aqui é um paciente com determinado resultado. Alguma característica do paciente nós conhecemos após avaliar essa pessoa. E vocês podem ver que a maior concentração está aqui em Rio de Janeiro, São Paulo,
e região de Curitiba. E nós estamos olhando nesse momento, estimulado por uma conversa que eu tive com a secretária da Saúde sobre as áreas de vulnerabilidade de Curitiba, nós estamos olhando Curitiba com um olhar científico. Cada pontinho desse significa informação. Um registro de 80 mil pacientes cardiológicos. Nós estamos tentando identificar o nosso alvo para a gente ter uma prevenção com alvo mais direcionado. E aqui em primeira mão eu já apresento para a secretária, nós já temos algumas informações, apesar do nosso volume de SUS ainda ser um volume dentro da nossa amostragem pequeno, ele é de 6%, mas quando nós analisamos os pacientes que vêm de regiões vulneráveis, estão aqui, ó, alta probabilidade de doença coronariana e de resultados anormais. Então, é através da informação e de registros como esse que a gente consegue acertar o nosso alvo para as nossas ações, tanto do ponto de vista de sociedade de cardiologia, quanto de Quanta como um centro de buscando soluções para a preservação da vida. Quais são os segredos da nossa empresa em relação ao crescimento e à inovação? Os segredos são muito simples. Dedicação, estudo com foco, definir uma visão, uma missão, valores e seguir. Trabalho em equipe, uma equipe multidisciplinar, extremamente importante, trabalhar com gente qualificada e comprometida. Um compromisso com a qualidade. Ter empreendedorismo, ter otimismo. Nós investimos muito numa época do Brasil em que as pessoas estavam demitindo, estavam reduzindo suas estruturas. Nós tivemos otimismo, fizemos mais investimentos e continuamos persistindo em Curitiba. Tem que ter curiosidade científica na nossa área, especificamente de pesquisas médicas, e, sem dúvida nenhuma, ser influenciado por pessoas na busca de novos conhecimentos, na busca de inovações e nas buscas de pesquisas. Essas pessoas que estão nessa foto aqui tiveram uma influência muito grande na minha vida. Eu vou dividir um pouquinho disso com vocês. Eu acho que talvez explique o porquê que eu gosto tanto dessa área, tendo convivido com essas pessoas aqui durante vários anos. Eu, quando me formei aqui na Federal do Paraná, em 91, eu entrei nessa universidade, eu sou sempre da turma do fundão, eu sou esse cara alto aqui com cabelo preto, na época. Continuo alto, só que quase sem cabelo e nenhum preto. E trabalhei com algumas pessoas fantásticas aqui nessa universidade que tinham uma tradição pela pesquisa, pela inovação. Era um ambiente em que eu convivi com duas pessoas que tinham ganho o Prêmio Nobel de Medicina, envolvido na busca de novas soluções para a área de saúde. Eu vou falar sobre o nosso chefe, que era o Dr. Andrew Gaffney, que era a pessoa com quem eu me relacionava mais diretamente, principalmente no início do treinamento. E o Dr. Andrew Gaffney tinha uma forma militar de agir, ele era extremamente rigoroso com os residentes. Nós éramos 2 residentes que trabalhávamos diretamente com ele. Por que ele era tão rigoroso? E por que ele era tão militar? Esse é um indivíduo que treinou 6 anos para fazer pesquisa durante 9 dias numa espaçonave. Ele subiu para o espaço, ficou 9 dias, e eles faziam exames de sangue, vários tipos de testes cardiológicos, ecocardiograma, etc., no espaço para estudar o que acontece na ausência de gravidade e como que a gravidade aqui na Terra pode estar afetando muitas das doenças que nós conhecemos aqui, por exemplo, até a própria hipertensão arterial, com um fundo na própria presença da gravidade. Outro indivíduo que teve uma influência muito grande nas minhas escolhas foi o Dr. George Mensa, que está aqui nessa foto. O Dr. George Mensa, já no ano seguinte, essa foto foi tirada em 92, ele assumiu a direção do CDC em Atlanta e foi cuidar da parte cardiovascular. E uma coisa importante que o Dr. George Mensa já demonstrou é que para você fazer prevenção de doença cardíaca, o ideal é você já começar na infância. Porque a doença aterosclerose, ela já começa a desenvolver nesse período precoce da vida, período da infância. Outro trabalho importante que o Dr. George Mensa publicou ano passado foi uma compreensão de como que nos Estados Unidos eles reduziram a mortalidade cardiovascular. Mortalidade que era de 800 para cada 100 mil habitantes por ano, agora está na faixa de 200. Eles diminuíram 4 vezes em torno de 5 décadas. Algumas coisas que o Dr. George Mensa chama a atenção é a importância de você parar de fumar,
e Curitiba é uma campeã brasileira de tabagismo, e compreendendo isso aqui, cada vez mais nós vamos intensificando as nossas ações, melhorar o tratamento da hipertensão e melhorar o tratamento da estatina. Estatina é uma medicação para colesterol. E talvez fazendo isso, no Brasil, que hoje está no top 6 no mundo em doença cardiovascular, a gente consiga essa curva de mortalidade para homens e mulheres que os Estados Unidos teve. O Dr. Rodrigo Cerci, que está aqui, me forneceu essa imagem. É uma imagem de tomografia, uma imagem real de um paciente, feito aqui na Quanta. Desenha todas as artérias coronárias para ilustrar como que uma pessoa tem um infarto. Quando oclui uma dessas artérias do coração, uma parte do músculo do coração, o miocárdio, sofre com a isquemia e muitas vezes pode fazer uma arritmia e ser o primeiro e último infarto do paciente por se tratar de um infarto fatal. O primeiro infarto começa a aumentar nessa faixa de idade, em torno dos 40 anos, por isso que existe algo que os médicos falam, que seja muito atencioso com o teu check-up após os 40 anos de idade. É porque começa a realmente aumentar a incidência de infarto em homens e mulheres a partir dessa faixa de idade. Os fatores de risco, nós não vamos entrar em detalhes, mas a gente sempre enfatiza a importância de conhecer os fatores de risco para poder fazer a prevenção. E um objetivo que nós temos como médicos, e certamente a secretária da Saúde tem como gestora, é tentar identificar quem é o indivíduo de mais alto risco, para que a gente tenha um tratamento mais eficaz nesse indivíduo, um indivíduo que pode estar numa situação de extremo perigo, e tentar, através do tratamento, reduzir o risco, tirar ele da beira do abismo. E aqui, especificamente, já entrando no que nós temos feito em Curitiba como inovação, o processo de aterosclerose, já numa fase muitas vezes precoce desse processo, há alguns pontinhos de calcificação. É como se fosse a formação de um osso que tem cálcio. Então, esses pontinhos de calcificação, existe uma tecnologia que nós chamamos de tomografia cardíaca, usando o score de cálcio, em que nós conseguimos identificar esses pequenos pontos brancos aqui, que parece osso, mas na realidade é aterosclerose. E quanto maior for o número desses pontinhos, maior é a carga de aterosclerose e maior é a chance do paciente ter um infarto. É um exame simples, não tem contraste, é rápido, leva menos de 2 minutos, relativo baixo custo. Esse é um exame que particular, no Brasil, custa R$250, mas não é coberto nem pelo SUS e nem por planos de saúde. Nós acreditamos que esse, uma vez implementado pelo SUS, deve custar como custa uma tomografia torácica, que é em torno de R$130. Então é um teste de relativo baixo custo. E eu mostro aqui para vocês 3 indivíduos, com 3 condições distintas. Um indivíduo que não tem nenhuma alteração de calcificação nas coronárias, um que está começando, esse é o score de cálcio 0, esse é em torno de 100, e esse indivíduo que tem muita calcificação, em torno de 6.000. Esse é um médico. Quando ele fez esse exame, ele tinha 69 anos, ele disse, por que eu não fiz esse exame aqui 20 anos atrás? Se eu tivesse feito esse exame 20 anos atrás e tivesse encontrado alguns pontinhos de cálcio, talvez eu não teria tido o estilo de vida que eu tive nos últimos 20 anos. E ele tem total razão, porque a aterosclerose, uma prevenção agressiva, ela pode ser diminuída a taxa de desenvolvimento. Esse é um estudo científico que mostra o poder dessa informação aqui. Score de cálcio acima de 1.000. E esse é o risco relativo de uma pessoa ter uma morte de origem cardíaca. Quando nós olhamos tudo que nós falamos para vocês sobre diabetes, sobre hipertensão arterial, sobre fumar, sobre ter uma história na família de doença cardíaca, tudo isso é muito importante. Mas quando objetivamente nós detectamos a aterosclerose e quantificamos e dizemos que isso é muita aterosclerose, esse indivíduo tem um altíssimo risco e são os indivíduos que precisam de uma atenção especial. É um indivíduo que está na beira do abismo e nós precisamos, através do tratamento, trazer ele para uma situação de menor risco. Vocês não precisam ler isso aqui, e mesmo porque é impossível de ler,
Mas esse é um trabalho científico recente do ano passado, no principal jornal de cardiologia dos Estados Unidos, demonstrando que o score de cálcio orienta a prevenção mais agressiva, feito em 11 mil pacientes. E é o tratamento, é a prevenção secundária, é o tratamento que reduz a mortalidade. E essas são as ações que são feitas quando você tem essa informação. Você passa a usar mais medicações, uso adequado de medicações, modifica a dieta e faz mais exercícios. E é isso que a gente busca fazer aqui em Curitiba, nesse projeto, que é uma parte de um programa importante da cidade chamado Escute o Seu Coração, programa da Secretaria Municipal da Saúde, que é baseado na prevenção. E 10 mil desses pacientes nós estamos fazendo através de uma doação feita pela Quanta, para estudar 10 mil indivíduos aqui em Curitiba com risco cardíaco intermediário para ter morte ou infarto. É uma parceria com orientação científica da Sociedade de Cardiologia e ação do Vale do Pinhão como um ambiente de inovação. Isso é de extrema importância, principalmente para aqueles locais onde a mortalidade é mais alta. Então, essas áreas vulneráveis que nós temos em Curitiba são áreas que nós temos que ter um foco especial para identificar esses indivíduos que estão morando. E vocês vejam, quando a gente olha a nível de mundo, os países ricos, a mortalidade é muito inferior à mortalidade dos países menos desenvolvidos ou países em desenvolvimento. Existem duas agências nas Nações Unidas que estão muito preocupadas com os países em desenvolvimento e com a mortalidade cardiovascular. Uma é a OMS, que lida principalmente com prevenção, e outra é a Agência Internacional de Energia Atômica, com sede em Viena, que se preocupa, tem um setor de medicina, que se preocupa com o uso apropriado da tecnologia para ajudar a reduzir mortalidade. E eu estou envolvido com essa agência já há 11 anos. Esse foi um dos trabalhos que nós fizemos, que foi publicado há em torno de 10 anos atrás, que foi acessar qual é a necessidade que tem no mundo em desenvolvimento dessas técnicas de imagens mais avançadas. Como que nós podemos fazer para implementar? Então, vocês percebam que a gente está pensando sobre isso há muito tempo. Esse aqui é um grupo de trabalho, que são todos consultores dessa agência, aqui é na sede das Nações Unidas em Viena. E, vejam, aqui em Curitiba, a nossa inovação não é a criação do score de cálcio. Nós não inventamos o score de cálcio. Quem inventou o score de cálcio foi o Paulo Rage. Esse indivíduo que está aqui, ó, quando ele publicou que a calcificação na coronária poderia ser um marcador da doença. Essa cientista que está aqui, a Leslie Shaw, que é uma das principais cientistas da área de cardiologia, ela está no top 1% em relação a publicações importantes da área cardiológica. Foi ela que definiu as evidências científicas com impacto na estratificação de risco. E nós aqui em Curitiba fizemos o quê? Nós estamos implementando essa técnica a nível populacional. Isso está sendo feito pela primeira vez a nível mundial. Ou seja, uma informação puxando a outra e a gente progredindo para frente. Essa é uma publicação recente, onde a gente já coloca esse programa curitibano dentro de um conceito de como que isso pode, através do uso apropriado de uma tecnologia não invasiva, buscar reduzir a mortalidade cardiovascular no mundo em desenvolvimento, e apresentamos o projeto de Curitiba, colocando esse exame, que é o score de cálcio, dentro das outras tecnologias que nós temos disponíveis, como que nós aplicamos isso de uma forma racional e sempre baseada numa forma gradual, partindo sempre do bom julgamento do médico e partindo para graus progressivamente mais avançados, conforme a necessidade. Buscando evitar, aqui usando como um portão, os testes invasivos. Buscar a informação de uma forma não invasiva para aqueles pacientes que podem se beneficiar de uma cirurgia cardíaca ou de um implante do stent, dependendo da situação de cada indivíduo. E o que é importante especificamente para essa discussão de hoje é que nós estamos documentando o pioneirismo de Curitiba. Curitiba é uma cidade no sul do Brasil, reconhecida por promover inovações em várias áreas. Hoje vocês vão ouvir de 4 empresas, inovações que têm sido feitas em Curitiba. Foi a primeira cidade no mundo a implementar
a nível populacional, o score de cálcio para pacientes de risco intermediário, como uma forma com o objetivo de buscar reduzir a mortalidade cardiovascular. Ou seja, é tentar atingir no alvo daquelas pessoas que são de mais alto risco. Esse é um trabalho que está sendo desenvolvido, é um segundo trabalho com as pessoas que estão aqui, com a secretária da Saúde, com o nosso prefeito, com o Frederico Lacerda, que nos deu muito apoio no início desse projeto na Agência Curitiba, com esses 3 cientistas que trabalham na Quanta, o Dr. Rodrigo Sers, Marcelo Zaparoli e Miguel Morita, e estamos trabalhando para coletar a experiência que nós estamos encontrando com mulheres nessa faixa de idade de 63 anos, homens de 48 anos, que estamos identificando e mudando o tratamento do paciente baseado numa informação objetiva. O que nós precisamos agora é aumentar o volume de pacientes, para que realmente a gente possa documentar essa experiência única no mundo. E o que nós queremos, no final das contas, é implementar o que é a mamografia para o câncer, um teste de triagem, o score do cálcio para detectar coronariopatias. Para todo mundo? Não. Para pacientes onde é apropriado, naqueles onde nós temos dúvida de como tratar o paciente, nós chamamos risco de Framingham intermediário. Isso foi feito em 1974 com a mamografia na cidade de Cincinnati, e hoje é história. Claro, todo mundo faz, aí todas as mulheres fazem uma mamografia. Só que o que as mulheres muitas vezes não sabem é que o risco delas morrerem de câncer de mama, nessa faixa etária de mulheres curitibanas que nós estamos estudando, de 50 a 69 anos, é infimamente inferior em relação ao risco de morrer por doença cardíaca. Chegando aqui, nessa faixa dos 70 anos, 5 vezes maior o risco de morrer de doença cardíaca do que de morrer de câncer de mama. Estamos apresentando esse projeto a nível mundial. Começamos esse ano apresentando na Austrália, já apresentamos em vários países da América, apresentamos na África, vamos apresentar semana que vem nos Emirados. Já tem apresentação agendada para o início do próximo ano. E talvez o maior reconhecimento da importância, relevância científica desse projeto é essa apresentação que vai ter em Dubai, no dia 6, que é no Congresso Mundial de Cardiologia, e eles especificamente nos pedem para dizer qual é o papel da imagem na prevenção, para guiar a prevenção. Eu acho que isso é um reconhecimento bastante importante a Curitiba. Programa Inovador de Curitiba, os próximos passos, o que a gente imagina? Ampliar o programa, orientar os médicos de como utilizar a tecnologia, seguindo protocolos e diretrizes científicas, tendo a prevenção como foco, ampliar o programa para o restante do Brasil. Nós podemos transformar essa tecnologia tão disponível quanto a mamografia, com um custo relativamente baixo para o SUS, sempre pensando no valor da informação em relação ao custo, ampliar esse programa a nível mundial. E aqui eu deixo um slide final com uma mensagem aos inovadores, e eu ouvi há 2 semanas atrás, eu ouvi um quote de uma pessoa que é o pai dessa moça aqui. Essa aqui é a Mac Mandela. Ela é a filha do Nelson Mandela, e ela nos recebeu numa atividade que a gente foi fazer lá na África, e eu aprendi o seguinte, nesse dia aqui. Sempre parece impossível até um dia que é feito. Isso disse Nelson Mandela. Obrigado pela atenção de vocês.